esse homem fez uma coisa absurda, completamente insana. Ele simplesmente bebeu um copo cheio de bactérias mortais que tinham potencial, sim, de destruir o seu estômago. Todos os seus amigos cientistas disseram que ele estava louco, disseram que ele ia morrer, mas ele tinha um segredo, ele descobriu algo que ninguém mais via. E para provar que ele não era um charlatão, ele decidiu se tornar sua própria cobaia humana. Pois é, nesse vídeo você vai ver como é que um médico arriscou sua própria vida bebendo um coquetel de doenças. E tudo isso para provar para todo mundo que ele não estava errado, que a sua teoria estava correta. E foi exatamente isso que o fez ganhar o Prêmio Nobel de Medicina, o mais importante do planeta. Prepara o estômago, porque essa é a história do Dr. Barry Marshall e é impressionante. Pois é, para entender o tamanho da loucura que o Dr. Marshall fez, é importante a gente entender como é que era o mundo antes dele. Imagine você sentir uma dor de estômago tão forte, mas tão forte, que a única solução dos médicos era abrir você e cortar pedaços inteiros do seu órgão fora. Essa era a realidade das úlceras. Milhões de pessoas viviam à base de uma dieta sem graça, sabe, tomando leite e tentando apagar um incêndio no estômago que nunca parava. E qual era o culpado que todo mundo apontava? O estresse. Até aquele momento, sabe, a ciência dizia que se você trabalhasse muito ou se tivesse muito ansioso, o seu estômago ia produzir muito ácido e se autodestruía. E adivinha, isso era uma mina de ouro. A indústria farmacêutica lucrava bilhões vendendo antiácidos para milhões de pessoas em todo o mundo, pro resto da vida. E esses antiácidos hoje, todo mundo sabe, né, que não curava nada, apenas mascarava os sintomas, e o lucro dessas empresas não paravam de crescer. Mas em 1982, no porão de um hospital na Austrália, o Dr. Barry Marshall e o patologista Robin Warren encontraram algo que não deveria existir. Quando começaram a analisar as biópsias de estômagos que estavam inflamados, eles viram pequenas bactérias em formato de saca-rolhas, a hoje muito conhecida H. pylori, e o Barry tentou avisar o mundo. Ele foi para conferências médicas, ele subiu no palco e disse: pessoal, não é o estresse, é uma infecção, nós podemos curar isso com antibióticos. E qual foi o resultado? Pois é, ele foi ridicularizado. Os maiores especialistas do mundo começaram a rir dele. O dogma científico da época dizia que o estômago era um mar de ácido clorídrico, tão poderoso que nenhuma forma de vida sobreviveria ali por mais de alguns minutos. E eles não apenas ignoraram Barry, mas eles trataram como um charlatão. Mas enquanto muitos cientistas riam deles, né, em seus escritórios muito confortáveis, o Barry olhava para o sofrimento dos seus pacientes e pensava: poxa, sabe, o impossível que eles dizem, na verdade, está nadando aí, no ácido dentro do estômago. E ele ia provar isso, nem que fosse a última coisa que tivesse que fazer na vida. Mas como é que uma bactéria minúscula consegue sobreviver num ambiente onde é possível que até um metal seja dissolvido? Pois é aqui que a biologia se transforma em uma engenharia simplesmente genial. Imagine que o estômago é um oceano de ácido clorídrico mortal, mas a H. pylori, ela entra nessa guerra com um escudo químico invisível. Ela produz uma enzima chamada urease, que pega a ureia presente no organismo e transforma em uma nuvem de amônia altamente alcalina. E essa nuvem funciona como um campo de força. Ela neutraliza o ácido exatamente ao redor da bactéria e cria uma bolha de proteção, onde ela pode nadar livremente. É como se ela estivesse usando um traje de mergulho pressurizado para caminhar em um vulcão. E com esse escudo ativado, ela usa o seu formato de saca-rolhas para perfurar a camada do muco protetora do estômago e se alojar ali, protegida e pronta para começar a destruição das suas células. E sem essa nuvem de amônia, ela morreria em segundos, mas com ela se torna praticamente invulnerável ao seu sistema de defesa natural. Pois é, o Dr. Barry estava encurralado, porque ele tinha a teoria, ele tinha os exames, mas ele não tinha a prova definitiva que a ciência exige. Ou seja, infectar um organismo vivo e observar a doença crescer. Então ele começou tentando o óbvio, ele levou as bactérias para o laboratório e começou a infectar, por exemplo, porquinhos da Índia, infectou ratos, camundongos, mas sabe, nada acontecia. Parecia que a H. pylori era um tipo de bactéria tão exigente que o único ambiente que agradava a ela é simplesmente o estômago humano. E é exatamente aí onde o Dr. Barry bateu no muro da ética médica, né? Porque não dava pra infectar um humano como cobaia numa situação dessa. Ele sabia muito bem que se fosse pedir para algum oficial autorizar ele infectar uma pessoa desconhecida com uma bactéria de uma doença desconhecida, ele estaria banido da medicina na mesma hora. O comitê de ética ia fechar ali o seu laboratório e aí acabou, o experimento ia acabar ali. E foi nesse momento que ele tomou a decisão mais difícil e complicada da sua vida. Pois é, se ninguém podia ser cobaia,
ele seria o próprio cobaia da sua experiência. Mas ele não podia contar pra ninguém, nem pra sua esposa. Pra você ter ideia, ele esperou um dia em que não tivesse ninguém em casa, que todo mundo saiu, pra ele ficar sozinho e fazer o experimento. Então ele trouxe do hospital a cultura mais agressiva que tinha. Bactérias colhidas diretamente de um paciente que estava sofrendo com dores terríveis. E no hospital ele tinha preparado um caldo turvo, né, um coquetel de micro-organismos lá vivos, famintos, e ele segurou aquele frasco de vidro, olhando fixamente para o líquido que todos seus colegas chamavam de veneno. E não havia mais volta, não havia mais cálculos, não tinha mais slide de apresentação, era apenas ele e a sua convicção e o risco de um desastre total. Então ele respirou fundo, olhou para o frasco, pensou, pois é agora ou nunca. E sem hesitar, ele virou o copo. Nas primeiras 24 horas que o Dr. Barry tomou desse caldo, não aconteceu nada, o silêncio era realmente desesperador. No segundo dia, no terceiro dia, ele estava perfeitamente bem. E foi aí que o medo dele mudou de lado. Poxa, será que aqueles que me detrataram, aqueles que não acreditaram em mim, realmente estavam certos? Mas o que ele não sabia é que dentro dele, dentro do seu estômago, a bactéria H. pylori já tinha declarado guerra e tinha produzido uma nuvem de amônia, para neutralizar o ácido e aí, sim, atacar o estômago dele. Então no quinto dia, o primeiro sinal de que o plano dele estava funcionando apareceu. O hálito dele ficou podre. O cheiro químico de amônia tão forte que sua esposa começou a descobrir que algo estava realmente muito errado. Ele tentava disfarçar, mas a bactéria já estava colonizando tudo. E então, no oitavo dia, o inferno começou. O Barry acordou no meio da noite com o corpo coberto de suor frio e uma dor que ele descreveu como se alguém tivesse torcendo os órgãos internos com um garfo. E ele começou a vomitar um fluido de ácido transparente sem parar. Ele não conseguia comer, ele não conseguia dormir, mal conseguia ficar em pé. Mas ao invés de correr para a emergência, na verdade ele estava radiante, porque entre um vômito e outro ele tinha realmente atestado que ele tinha provado a sua teoria. Ele sabia que conseguia, e para provar isso, ele foi lá no hospital, fez a endoscopia. E quando a câmera entrou, o visual parecia um filme de terror. O estômago de um homem que era 100% saudável, 10 dias atrás, agora estava em carne viva, inflamado, sangrando, forrado de colônias de H. pylori. Não era mais uma teoria, ele tinha infectado a si mesmo, causado a doença. E ele era ao mesmo tempo médico, a cobaia e a prova definitiva de que a medicina estava errada esse tempo todinho. O interessante é que quando sua esposa descobriu a verdade, ela não ficou impressionada com a ciência. Na verdade, ela ficou horrorizada. Ela exigiu que ele começasse os antibióticos imediatamente, porque temia pela vida dele e pela segurança dos seus filhos, já que essa bactéria ela é transmissível. E depois que a biópsia confirmou a infecção, ele começou o tratamento com esses antibióticos e poucos dias depois, ele já estava completamente recuperado, provando para todo mundo que essa cura impossível simplesmente era mais simples do que todo mundo pensava. E aí a gente pode pensar assim, poxa, ele bebeu esse caldo, ele provou que todo mundo estava errado, ele foi nas conferências, nos hospitais e todo mundo aceitou de boa. Será? Na verdade, o que se seguiu foi uma das batalhas mais sujas da história da medicina. Sabe, mesmo com as fotos na mão, mesmo com toda a prova, mesmo com toda a documentação dessa pesquisa, ele foi rejeitado, ele foi tratado como um pária por grandes nomes da ciência, por pessoas, companheiros seus de profissão. Por mais de 10 anos ele sofreu resistência. Mas por quê? Por causa do dinheiro. Naquela época, os remédios para úlcera, o famoso Tagamet, eram os medicamentos mais vendidos do planeta. Era um mercado que movimentava bilhões de dólares todos os anos. E para as grandes farmacêuticas, essa úlcera era a galinha dos ovos de ouro. Porque o paciente nunca ficava bom, ele apenas aliviava o sintoma que tinha, comprando esses remédios para sempre. E quando o Dr. Barry Marshall apresentou a ideia de que, sabe, um simples antibióticos que você compra a $10, vai te curar desse problema pra sempre, ele não estava simplesmente apresentando um estudo, ele estava ameaçando um sistema inteiro, um verdadeiro império financeiro. Então ele foi chamado de charlatão, de irresponsável em revistas científicas, que obviamente eram pagas, por esse sistema. Ele foi ignorado em congressos, mas simplesmente não desistiu. Ele passou os anos 80 viajando, tratando pacientes por fora, acumulando uma montanha de casos de cura que a ciência não podia mais ignorar. A virada de chave só veio nos anos 90, quando as instituições gigantes como a NIH dos Estados Unidos finalmente admitiram que o louco da Austrália estava certo o tempo todo. A verdade era tão esmagadora que o sistema não teve outra escolha.
a não ser se curvar. Então esse dogma do estresse caiu por terra e a era dos antibióticos para úlcera começou, salvando milhões de vidas e destruindo o lucro dessas grandes farmacêuticas que não queriam que jamais isso acontecesse. O que me faz pensar o seguinte: poxa, se a cura para a úlcera do estômago estava ali sendo rejeitada por décadas, né? Diante deles estava ali a solução, mas eles não queriam ver. Imagina quantas outras curas podem estar engavetadas, né? E podem estar trancafiadas, simplesmente rejeitadas. Cientistas que encontraram curas e soluções para problemas de saúde simplesmente são ignorados pela comunidade científica, por indústrias, tudo isso por uma questão financeira. Imagina, é muito ingênuo da nossa parte acreditar que uma indústria que lucra bilhões, né, com a falta de saúde de toda uma população mundial estará, obviamente, interessada em alguma cura. Você acha mesmo que o interesse da indústria é extinguir as doenças ou manter as pessoas escravas de um sistema muito lucrativo? A gente tá vendo uma era onde muitos desses verdadeiros cientistas podem estar sendo considerados, né, pela grande massa de cientistas como heréticos ou lunáticos, mas na verdade eles estão trazendo algo que pode libertar as pessoas. O caso do Dr. Barry Marshall não é só uma biografia de superação, é um lembrete de que nesse sistema nossa saúde é muitas vezes tratada como um mercado de consumo, gente. A cura é o pior erro estratégico que uma empresa pode cometer. Então, na manhã de 2005, mais de 20 anos depois de ter sido chamado de louco, de ter arriscado a própria vida, o telefone do Dr. Barry Marshall tocou. Do outro lado da linha estava o Comitê de Estocolmo. O veredito final tinha chegado. Dr. Barry Marshall e Robin Warren eram os novos vencedores do Prêmio Nobel de Medicina. Aquele mesmo médico que precisou se infectar para ser ouvido, agora subia ao palco mais importante do mundo para ser aplaudido de pé pelas mesmas instituições que tentaram calá-lo. Dr. Barry Marshall não bebeu aquele frasco por fama, e muito menos por dinheiro. Ele fez isso por convicção, porque como médico, ele não suportava ver mais seus pacientes sofrendo, definhando, morrendo por causa de uma mentira que é repetida 1000 vezes pelo sistema. Ele provou que às vezes a ciência ela exige muito mais do que apenas intelecto, ela exige coragem física. E graças ao ato de loucura desse homem, a úlcera estomacal deixou de ser uma sentença de dor perpétua e passou a ser simplesmente resolvida com alguns comprimidos poucos dias em casa. O Dr. Barry apostou a própria vida, mas no final quem ganhou fomos todos nós, foi a humanidade. E agora eu jogo a bola pra você. Se você tivesse nas suas mãos uma verdade que ninguém acredita, mas que pudesse salvar milhões de pessoas, você beberia? Comenta aqui embaixo o que você faria. Se essa história mexeu com você, se você gosta do conteúdo do nosso canal, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de ativar as notificações, de curtir, de comentar, né? Comenta aqui realmente o que você pensa, hypa esse vídeo, ajuda a gente aqui a crescer nesse canal. E se você gosta de histórias incríveis, não deixe de assistir também a história incrível do homem que sobreviveu a um vulcão que destruiu toda uma cidade só porque ele estava num lugar que, quem diria, não foi afetado. Que lugar? A prisão. Clica aqui embaixo e assiste também esse vídeo. E que Deus abençoe você.